Fala, meus consagrados, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Trivium P. Hoje vamos matar umas questões aí de óptica geométrica, formação de imagens em espelhos côncavos e convexos, beleza? Se você não lembra muito desse rolê aí, acesse o canal lá que eu deixei uma revisão conceitual aí da formação de imagens em espelhos esféricos, beleza? Com as paradas lá de raios principais, raio paralelo, volta pelo foco, pá, equação de Gauss e tudo mais. Aqui a gente vai resolver somente os exercícios aí, ok? Então bora lá, chega de conversa e vamos detonar essas questões para ver qual que é o rolê aí. O que a gente tem aqui? Vamos lá. Um objeto é colocado em frente a um espelho semisférico. A imagem formada por ele é direita, ok? Direita ou direta, cara, é a mesma coisa. E esta imagem é maior que o objeto, beleza? Com essas informações você tem que ser capaz de identificar o tipo de espelho, se ele é côncavo ou se ele é convexo. Então bora lá. Ó. Seguinte, cara, o espelho côncavo ele pode formar vários tipos de imagem. Ele pode formar imagem virtual, ele pode formar imagem real, ele pode formar imagem maior que o objeto, menor que o objeto, do mesmo tamanho que o objeto, direita ou invertida, beleza? Já o espelho convexo só pode formar imagem direita e menor que o objeto, e portanto virtual. Como a gente está tratando aí com objetos reais, ok? A gente vai pensar então que imagens que possuem a mesma orientação do objeto vão possuir uma natureza oposta. Então, se o objeto é real, a imagem é virtual, sempre que ela for direta ou direita em relação ao objeto. Beleza? Tranquilo? Então vamos lá. O espelho mais simples de você guardar aí é aquele que forma só um tipo de imagem, que conjuga só um tipo de imagem para um objeto real, que é o espelho convexo. Então, objeto real, imagem para o espelho convexo, sempre virtual, direita e menor, beleza? Qualquer coisa fora disso é lá no espelho côncavo. Então, nessa pegada aqui, ó, a gente já está ligado que não é espelho convexo. Por quê? Você tem uma imagem maior, ok? Então, o espelho convexo está descartado do rolê aqui. Resta, então, o espelho côncavo, beleza? Agora, a questão é, a gente tem aí uma imagem maior que o objeto e direita. Então, essa imagem ela é virtual, pelo fato de ser direita em relação ao objeto, e maior aí já identificou o espelho côncavo, ok? Agora a questão é, onde você colocou o objeto para que a imagem formada tenha essas características, ok? Então, para o espelho côncavo aí, cara, a gente tem esse esqueminha, ó, espelho côncavo aqui, eixo principal, beleza? Vértice do espelho, só lembrando a teoria aí, ó, distância focal, ok? E raio de curvatura ou centro de curvatura. É a mesma coisa, raio de curvatura ou centro de curvatura. Vale lembrar que o raio de curvatura ou centro de curvatura tem o dobro da distância focal, beleza? E toda vez que a gente colocar o objeto aqui entre o vértice e o foco do espelho, a gente vai ter uma imagem aqui, ó, imagem virtual direita e maior para o objeto posicionado entre o foco e o vértice. Deixa eu ligar aqui a parada na tomada que está acabando a energia, cara. Olha lá, tomadinha ligada. Foi mal aí. Tô de volta. Jogo rápido. Então olha aí, ó, imagem virtual direita e maior que o objeto, ok? Objeto posicionado entre o vértice e o foco. Não vou desenhar os raios aí, vou deixar isso daí para um outro momento. Se você tiver dúvidas, acessa a revisão que eu vou deixar topzera lá para você, beleza? Então é um objeto colocado, posicionado entre o foco e o vértice do espelho, e o nosso espelho aí ele é côncavo, beleza? Bora para a próxima aí. Tem na sequência aqui, ó. Quando um objeto real foi colocado perpendicularmente sobre o eixo principal a 20 centímetros do vértice do espelho, ok? O que é esse 20 centímetros, mano? É o P, a distância do objeto ao espelho, ao vértice do espelho. 20 centímetros. Não se observou formação de imagem, essa imagem é chamada de imprópria, né? Ela vai estar lá no infinito, cara, lugar abstrato. Para que isso seja possível, você tem que colocar o objeto em cima do foco, beleza? E aí a hora que você vai fazer aquela construção com os raios principais, etc., você vai perceber que os raios não se cruzam, os raios refletidos pelo espelho, todos eles serão paralelos
e aí não tem cruzamento entre raio refletido, não tem a formação da imagem, a gente define ela como imprópria, ok? Isso acontece quando o objeto se posiciona sobre o foco. Então esse P aqui, cara, representa exatamente a distância focal do nosso espelho côncavo, beleza? Tranquilo. Aí o cara decidiu, então, afastar o objeto 40 centímetros do ponto no qual o objeto foi inicialmente colocado. Então, ele acrescentou mais 40. O objeto se encontrava a 20 centímetros do espelho, agora acrescentou 40. Então, a gente vai ter um P aí de 60 centímetros, distância entre objeto e espelho, beleza? E aí ele manteve, então, o objeto sobre o eixo e à frente da superfície refletora. Nesta nova situação, pergunta qual o valor do aumento linear transversal observado. Então ele quer saber o valor do A, cara, aumento linear transversal. Aí você já está ligado lá daquele rolê dos estudos que você faz aí, pá, que o A, que é a ampliação linear, é a razão entre o tamanho da imagem e o tamanho do objeto, ou menos P', que é a distância da imagem ao vértice, dividido por P, distância do objeto ao vértice, ou ainda distância focal dividido pela distância focal menos o P, ok? Esse I, cara, é chamado também de ordenada da imagem, o O, ordenada do objeto, P', abscissa da imagem, P, abscissa do objeto, F, abscissa focal, beleza? Cara, o que a gente tem aí, velho? A gente pode calcular o A usando a última expressão, né? A igual a F dividido por F menos P. Beleza? Então, o nosso A, quanto que vai dar? O nosso A vai ser igual ao F, que vale 20, dividido pelo F, que vale 20, menos o P, que vale 60. Isso dá 20 dividido por menos 40. Ou, se você preferir aí, né, fazendo a conta, menos meio. Mano, esse menos que tá aqui, cara, tá falando para você, se liga aí, mano, a imagem é invertida em relação ao objeto. Ela está de ponta cabeça. O I seria negativo, ok? E o fato da gente ter aqui, ó, metade do rolê significa que a imagem ficou menor que o objeto, ok? Então a gente tem uma imagem invertida e menor que o objeto. Só para relembrar aqui, mano, espelho côncavo, beleza? Eixo principal. Vou colocar bem pertinho aqui, ó. Foco, não, ficou meio zoado isso aqui. Vou fazer outro esquema aqui, ó. Espelho, pá, vou colocar um foco aqui. Foco, né, vértice e centro de curvatura. Para que você tenha uma imagem menor que o objeto, como está formando aqui, ó, mostrando para você que a ampliação ficou metade, ou seja, a imagem é metade do tamanho do objeto, para colocar o objeto além do centro de curvatura, ok? Você vai ter uma imagem entre o foco e o centro. Essa imagem aqui vai ficar invertida em relação ao objeto e menor que o objeto, beleza? Isso aí você vai pegando à medida que você vai construindo o rolê aí. Então tá aí, ó. A gente tem uma ampliação linear igual a meio, beleza? Menos meio, o sinal de menos aí tá falando, mano, se liga que a imagem é invertida, ok? Em relação ao objeto aí. Segue o rolê. Estão 3. Um estudante de física deseja obter, a partir de uma superfície refletora esférica, uma imagem real, cara. Imagem real, mano. Já sei que o espelho é côncavo, tá ligado? Então, espelho côncavo. Maior e invertida de um objeto. Belezinha. Então, a imagem é real, ela é maior que o próprio objeto e ela é de ponta cabeça, orientação invertida. Bom, se o cara já falou que ela é real, velho, precisa falar que ela é invertida porque, né, tem orientação oposta aí, objeto e imagem, quando se trata de uma imagem real, ok? Então, orientação oposta, ponto cabeça é invertida. Então, imagem real, maior e invertida. Sabe-se que, para esse fim, a superfície refletora a ser escolhida pelo aluno deve funcionar exatamente como um espelho esférico. Em relação ao tipo de superfície que deve ser escolhida pelo estudante e a localização do objeto ao longo do eixo que contém o centro de curvatura da superfície, o foco e o vértice, é correto dizer que essa superfície tem... Mano, o bagulho é doido, né, cara? Aqui tá o espelho, cara. Beleza? Eixo principal, todo esse rolê que ele tá falando aí, ó. Vértice do espelho, eixo principal aí, o vértice. A distância focal. O centro de curvatura aí, que é o dobro do foco, né? Então aqui você tem uma distância, até lá você vai ter o dobro dessa distância e tal. E eu quero que essa imagem seja maior que o objeto.
beleza? Ela tem que ser real, maior e de ponta cabeça. Isso vai acontecer, cara, quando você colocar o objeto na região que fica entre o foco e o centro de curvatura. Aí você vai ter uma imagem para cá, beleza? Invertida, que pode ser projetada no anteparo. Se tiver uma parede aqui, cara, você vai projetar essa imagem nessa parede, ok? Porque ela é real. Então você tem uma imagem nas condições que ele quer, real, maior e invertida, sempre que o objeto estiver na região entre o foco aí e o centro de curvatura, beleza? Então bora lá ver o que está desenrolando aqui. Espelho convexo, cara, nem pensar. Espelho convexo, imagem virtual, direita e menor, tá? Fora. Então sobrou aí o espelho côncavo, beleza? E o objeto posicionado entre o foco e o vértice, não, mano, quando o objeto é entre o foco e o vértice, você lembra? A imagem está aqui, ó, virtual, direita e maior. Não é esse o rolê que ele está falando. Tem que ser real, maior e invertida. Então, espelho côncavo, beleza? E o objeto deve estar entre o centro e o foco, perfeito, né? Espelho côncavo e o objeto entre o centro e o foco. Aí. E imagem virtual, real, invertida e maior. Questão detonada. Vamos acelerar o rolê que está meio lento o processo aqui. Vamos lá. GV, rapaziada. Sei não. Galera pensando em fazer ADM. Pá, faculdade GV é pegada, hein? Vale a pena, cara. Olha aí, ó. Uma aplicação dos espelhos esféricos no nosso cotidiano é o espelho odontológico. Isso aí, cara. Espelho usado pelos dentistas, mano. Utilizado por dentistas para ver regiões de difícil acesso na boca e detalhes dos dentes dos pacientes. Isso aí, mano, dá um talento no dente aí, porque é mó bizarro ficar com umas crateras aí, né? Então, olha aí, ó. Você tem aqui o dente e tal, né? Pá, dentão aí, ó, bonitão, dente branco, zerado, pá. E o espelhinho aqui mostrando a imagem desses dentes aí, ó, ok? Percebe o seguinte aqui, mano, analisa, ó, perceba aí. Essa imagem, se a gente pensar aqui, ó, a gente tem a imagem do dente com a mesma orientação aí, né? Ela não está invertida em relação ao dente, ela está direta ou direita em relação ao próprio dente, aí, o objeto. Então essa imagem, velho, é uma imagem real, beleza? Formada por um espelho côncavo. Ah, mano, como é que você tá ligado com o espelho côncavo? Velho, o espelho convexo só forma uma imagem virtual, direita e menor. A gente tem aqui uma imagem virtual e maior que o objeto, ok? O objeto é o dente aqui, a imagem está ali desse dente. Então, é uma imagem maior que o objeto, portanto, é um espelho côncavo, com certeza, ok? Então, o espelhinho do dentista aqui é côncavo. E onde que vai colocar o objeto em relação ao espelho para que você tenha uma imagem com essas características? Mano, eixo principal, espelho aí e tal, foco, vértice, ok? E centro de curvatura. Eu tenho que colocar o objeto aqui, cara. Aí a imagem fica lá atrás, ok? Então, objeto posicionado entre o foco e o vértice. Lembrando aí que o foco, né, centro de curvatura ou raio de curvatura, é metade do raio de curvatura do espelho. Então, se aqui eu chamar de D, que é a distância do objeto até o vértice, o meu D com certeza é menor que a metade do raio de curvatura do espelho aí, beleza? Para ter a imagem nessas condições. Cara, se você não consegue sacar esse rolê, vai lá, veja a revisão de conceito, desenha, que não tem jeito, cara, é óptica geométrica. Quanto mais você desenhar essas paradas aí, se ligar nos raios principais, mais tatuado vai ficar na sua alma essa pegada aí. Cara, é meio chatão o bagulho, mas tem que pegar, mano, vai cair no vestibular, você tá ligado, né? Então olha aí, ó, a distância aqui, cara, tá lá, ó, metade do raio, mano, menor que a metade do raio, né? Então tá pertinho do espelho o rolê para ter a imagem com aquelas condições ali. Segue o rolê, rapaziada aí que vai virar dentista, aí vai pro mundo da odonto, tem que sacar essa brincadeira. Ó que maluco, cara, o bagulho é espelho. Vamos lá. No dia do seu aniversário de 12 anos, Maria Rita percebeu que havia aparecido uma espinha em seu rosto. Nossa, sensacional, né? Aquela fase espetacular. Incomodada com essa situação, entrou em contato com sua tia, que era proprietária de uma loja de variedades e que vendia vários tipos de espelhos, tanto planos quanto esféricos. O plano, cara, você já tá ligado, é esse aí que você toma um susto de manhã, né? Quando você vai no banheiro, tá aí na sua casa, você vai, pô, vou escovar meu dente lá tal. Então, espelho plano, tá formando uma imagem simétrica sua ali,
do mesmo tamanho que você, né? A mesma distância entre você e o espelho, imagem e espelho e tal, a gente já viu esse rolê dos planos aí, né? E também ela vem dos espelhos esféricos aí, côncavos e convexos. Sua tia lhe trouxe então um espelho esférico, que se colocado bem próximo do rosto, cara, bem próximo ao rosto, lhe permitia ver a imagem desejada da espinha, velho. Ela queria ver uma espinha gigante ali, ó, botar o espelho no rosto e ver uma imagem ampliada, né? Essa imagem direita e ampliada, né? Então, que espelho que vai desenrolar isso daí? Cara, você já tá ligado que o espelho convexo só forma imagem virtual direita e menor. Então, só pode ser um espelho côncavo, mano. Já tô ligado que é um espelho côncavo, beleza? Agora a questão é onde vai colocar o objeto. Mano, a gente veio fazendo, né, o tempo inteiro aí esse lance da imagem entre foco e vértice. Então, só pode ser um objeto colocado entre o foco e o vértice do espelho. Tá aqui o eixo principal, tá lá o foco, mano. Aqui tá o objeto, beleza? E a imagem vai estar lá atrás do espelho, cara. Isso daí é um espelho côncavo e o objeto foi colocado entre o vértice e o foco para construir a imagem virtual, direita e maior. Então, era um espelho côncavo? Oh, beleza. Que fornece uma imagem maior e direita sempre que o objeto é colocado bem próximo do espelho. Esse bem próximo aí, né, faz referência à distância entre foco e vértice. Quer ver, cara? Se você não tá ligado, mano, você vai depois estudar esse rolê aí, ou já estudou, sei lá, eu vou fazer um esquema para você aqui, cara. Ó. Se liga, espelho, pá. Vou fazer o raio principal, cara. Foco aqui e tal. Centro de curvatura, pá. Aí eu tenho um objeto posicionado aqui, ok? Esse é meu objeto. Como é que eu vou construir aquela imagem que você tá vendo ali, cara? Mano, vai lá revisar, velho. Ó. Raio paralelo. Paralelo a quem? Ao eixo principal. Esse cara é o eixo principal. Então esse raio de luz que eu estou representando aqui, cara, ele chegou paralelo ao eixo principal. Aí ele bate no espelho e sofre uma reflexão. E ele reflete alinhado com esse cara aqui, mano, que é o foco, tá ligado? Aí passou aí em cima do foco. Tá meio zoado aqui, né? Mas aqui é o foco, beleza? Então ele passou aí em cima do foco. Para achar o ponto imagem, eu preciso de mais um raio luminoso. A imagem se forma onde os raios refletidos se cruzam, beleza? Cara, desenhei um raio aí. Esse é um raio principal aí, né? Vou pegar um outro raio, cara, que bate aqui no vértice do espelho. Ó. Tem vários, mano. Vou pegar esses dois só. Então bateu no vértice, aí reflete com a mesma angulação, simetria aí. Cara, se você continuar com esses raios que foram refletidos, mano, esses caras não vão se cruzar. Pô, mas o raio cruzou aqui. Cara, não é aqui que forma a imagem. A imagem vai se formar no cruzamento dos raios refletidos. Que raio que refletiu? Esse raio aqui, tá ligado? Esse raio, velho, é o raio refletido. Esse outro aí é o raio refletido. Não vai cruzar aqui na frente. Mas se você prolongar, cara, o raio refletido, ele vai se cruzar em algum lugar aí, ó, né? Então tá aqui, mano. Esse cara aí vai construir pra gente a imagem, beleza? Então tá aqui, mano. Essa é a imagem do objeto. Ela se formou no cruzamento do prolongamento dos raios refletidos, beleza? Imagem virtual direita e maior, ok? Cara, tem vários raios, velho. Tem várias posições para o objeto, tem várias imagens nesse espelho. Você tem que dar uma olhada de maneira geral. Não tem como, velho. Você tem que fazer os desenhinhos ali e tal, até ficar tatuado na sua alma, isso aí, você tá ligado? É isso aí, ó. Então, é letra A. Vamos só ler o resto aí para desencargo de consciência. O espelho era côncavo ou convexo? Convexo está melado, nem vou ler o resto. Era convexo? Já melou. Certamente era um espelho côncavo. Opa, aí certamente está encaixando até agora firmezinha. Que sempre oferece uma imagem direita e bem nítida, qualquer que seja a distância do objeto ao espelho. Pô, aí ele melou o rolê, né? Dependendo da posição do objeto aqui em relação ao espelho, eu vou ter um tipo de imagem, né? Você vai afastando o objeto, vai tendo outras imagens aí, ok? Então, moiou. Letra A aí é a resposta correta. Segue a vibe. Vamos ver aqui, ó. Uma garota pegou um espelho esférico côncavo de maquiagem, apontou-o para o sol e percebeu que uma imagem real desse astro se formou a 40 centímetros de espelho, lugar onde se formou a imagem, cara, né? Então, ó que doido, mano. O que eu tenho aqui? Imagina que seu espelho aí, tal, esse espelhinho aqui, pá, espelho côncavo, e o raio de luz do sol aí, ele chega paralelo ao eixo principal. Cara, porque tá muito longe o bagulho aí, né? Então vem o raio de luz lá do infinito e bate no espelho aí.
paralelos ao eixo principal. Todo mundo paralelo aí. Raio que chega paralelo ao eixo principal, ó, bateu no espelho aqui, vértice, né, do espelho, foco. Volta tudo alinhado com o foco, cara. É ali, mano, que vai formar a imagem, beleza? Então todos os raios vão se cruzar aqui, ó. Essa é a região da imagem para aquele objeto muito longe, lá, distante. Então o que o cara deu, na verdade, aí, velho, foi exatamente a distância focal do nosso espelho. Vale 40 centímetros. Já deixa eu adiantar um rolê para você aqui, mano. Esse espelho é côncavo, beleza? Então, espelho côncavo tem foco positivo e espelho convexo vai ter foco negativo. O foco do espelho convexo está lá atrás do espelho, tá legal? Então, se liga nesse rolê também. Foco para espelho convexo é negativo. Foco para espelho côncavo é positivo. Cara, eles não vão falar isso para você, velho. Você tem que se ligar e colocar o sinal na hora de fazer as contas direitinho, beleza? Em seguida, fez-se a seguinte pergunta. Se esse objeto, se com esse espelho eu quiser ver uma imagem do meu rosto com 2 vezes seu tamanho real, então eu quero ver uma imagem dobrada, de tamanho 2 vezes maior e não invertida. Mano, se a imagem não é invertida, ela é virtual, né? E eu tenho então um A positivo aí, uma ampliação linear transversal positiva. Quero uma imagem 2 vezes maior que o objeto. O A vale 2. Aí vem a pergunta, a que distância do espelho devo me posicionar? Então, essa distância que ele está perguntando para você é o P, cara. Certo? Quer saber a distância entre você e o espelho, para que a imagem seja tem o dobro, ok? Do tamanho do objeto. E essa imagem não pode ser invertida. Porra, cara, se ela não é invertida, só pode ser um espelho côncavo, beleza? Imagem 2 vezes maior. Então, já sei que é o espelho côncavo, já falou lá em cima, né, tal. E esse objeto, cara, ele vai ser posicionado entre o foco e o vértice, já que a imagem não é invertida. Então, trata-se de uma imagem virtual, direita e maior. Como é que a gente vai calcular o P? Tem aquela equação do A lá que pode ser o I dividido pelo O, pode ser o menos P' dividido pelo P, mas também pode ser o F dividido pelo F menos o P. Beleza? É essa daqui que a gente vai usar, cara. A gente tem um A que vale 2, né? E o sinal é positivo. Esse A pode ser negativo ou positivo. Nesse caso é positivo, porque a imagem é virtual, ok? Imagem virtual, ou seja, não invertida, tem A positivo. Se ela fosse real, ela seria invertida e aí o A seria negativo. Você teria que colocar um sinal de menos aí, beleza? Aí você tem um foco positivo de 40, dividido pelo foco, menos o P que você quer saber. Dá uma melhorada nesse rolê, né? Divide tudo por 2 aí, ó. Aqui dá 1 e aqui dá 20. Então, 40 vezes 1, às vezes dá 40, menos P vezes 1 dá menos P, igual a 20, certo? Menos P igual a 20 menos 40. Então, menos P igual a menos 20, portanto, o nosso P será igual a 20 centímetros. Confere aí, cara, o foco vale 40, beleza? O nosso P deu 20, então o objeto foi colocado entre o foco e o vértice, certo, mano? 20 centímetros é a distância focal. Cadê os 20 aí, mano? Tá aqui, ó, 20 centímetros. Vamos lá, recapitulando. Então, ó, uma garota pegou um espelho esférico côncavo de maquiagem, apontou para o sol e percebeu que uma imagem real desse astro se formou a 40 centímetros do espelho, distância focal 40 centímetros, raios paralelos se cruzam no foco. Então, aqui você tem uma distância de 40 centímetros. E aí desenrolou todo o cálculo aí, a gente chegou nos 20, beleza? Vamos para a próxima aí, mano. Opa! Beleza. Questão número 7. PUC, galera da medicina aí, 21. Diante de um espelho esférico, a imagem de um objeto real é direta. Olha lá, aquilo que eu falei para você, velho. Direta ou direita, a mesma coisa, né? Imagem virtual. Pô, só tem imagem virtual no rolê, cara? A gente vai frisando os rolês aí, né? Então, tem aí uma imagem virtual na brincadeira. Beleza. Considerando que a distância focal e o aumento linear transversal, ok?
desse espelho valem em módulo, valor absoluto, ok? Quando eu falo em módulo, cara, não tá falando o sinal para você aí, ó. Valor absoluto, 20 centímetros, distância focal 20, ok? E ampliação linear transversal 0,1. Cara, não tem unidade de medida ampliação, porque é a razão entre duas grandezas com a mesma unidade de medida, ok? 0,1. Então está dizendo para a gente a relação entre o tamanho da imagem e o objeto aí, 0,1, ok? Então, respectivamente, afirma-se que o raio de curvatura é tal, o objeto está situado a tal, a imagem tal, parará. Ok, vamos analisar o seguinte, cara. Olha, a gente tem uma imagem de um objeto real e ela é direta, ou seja, ela é direita. Então, a gente está falando de uma imagem virtual, beleza? Ponto. Nossa imagem é virtual. Só que ficou uma imagem virtual aqui, ó, menor que o objeto, que deu 0,1, ok? Se tivesse dado 1, eu ia estar ligado que a imagem tem o mesmo tamanho do objeto, uma vez que o A é o I dividido pelo O. Mas esse negócio aqui, ó, ficou menor que 1, velho, essa razão. Então, com certeza, a nossa imagem aí, ó, o nosso I, cara, né, é menor que o objeto, beleza? Ok, se ele é menor que o objeto e a imagem é direita e, portanto, virtual, só pode ser um espelho convexo, ok? Imagem menor que o objeto e direta ou direita aí, firmeza? Já sei então que é uma imagem virtual e que ela é menor que o objeto e, portanto, é um espelho convexo. Sendo espelho convexo, lembra, comentei ali atrás, o nosso foco é obrigatoriamente negativo, foco negativo para espelho convexo. O cara não falou para você que era negativo, falou que em módulo tem tal valor ali, então você tinha que se ligar nesse sinal, parceiro. Senão não ia dar para fazer nada, ia errar o sinal e ia melar tudo, ok? Então a gente tem um AI igual a 0,1, imagem direita, o A nosso é positivo e o foco ficou negativo porque o espelho é convexo. Aí ele faz as afirmações, vamos ver, raio de curvatura do espelho é 10 centímetros. Ah, cara, não dá, né, velho? O raio de curvatura é o dobro da distância focal. Então, o raio de curvatura desse espelho seria de 40 centímetros, ou menos 40 aí. 40 em valor absoluto. Então, tá melado, ok? O objeto está situado a 1,8 centímetros do espelho. Bom, o espelho convexo, cara, independentemente da posição que você colocar o objeto em relação ao espelho, você sempre vai ter uma imagem virtual direita e menor. Aí não vai ter gente que vai ter que fazer conta para descobrir esse rolê, cara. Então, o objeto está situado a 1,8 centímetros do espelho? Sei, vamos fazer a conta aí. Ele quer saber ali o P. E a gente sabe que o A é igual a F dividido por F menos P, beleza? Então, o nosso A aí vale 0,1, igual ao nosso foco, ó, se liga no sinal, mano, menos 20, dividido por menos 20 menos P, ok? Aí vai lá, menos 20 vezes 0,1, às vezes dá menos 2, certo? Menos P vezes 0,1 dá menos 0,1 P. Igual, se tivesse 1 aqui embaixo, né, mano? Se liga aí, ó. 1 vezes menos 20, menos 20. Troca de ladinho aí, menos 20 com mais 2 que vai lá do outro lado, ok? 0,1 P igual a menos 20 mais 2 dá menos 18. O que vai dar 18 dividido por 0,1. Menos com menos vira mais, aí na divisão, pá, 18 dividido por 0,1 dá 180. 180 o quê? Olha lá, centímetros, cara. Então o P vale 180 centímetros e o cara está falando que está com 1,8. Está melado. A imagem está situada a 18 centímetros do espelho. Então aquele que é o pelinha. Beleza, mano. Esse A também é igual a menos pelinha sobre P, cara. Você já tem o P, ó. Então o nosso A vale 0,1 igual a menos pelinha sobre 180. 180 vezes 0,1 dá 18. Então, menos pelinha igual a 18. Portanto, a gente tem um pelinha aí igual a menos 18 centímetros. O que esse menos indica que a imagem é virtual, ok? Tinha que ser mesmo porque o espelho é convexo, ok? Então, em valor absoluto, nossa imagem está a 18 centímetros do espelho. Olha lá. A imagem está situada a 18 centímetros do espelho, cara. Perfeito, mano. 18 centímetros, certinho. Valor absoluto. A imagem está situada a 22 centímetros do espelho. Melado, ok? Pegou? Bora para outra aí, cara. 8. Em frente a um espelho côncavo de foco F e vértice V, um objeto O
está posicionado no centro de curvatura conforme mostra a figura abaixo. Ok, cara. Se a gente fosse desenhar o rolê todo aí, né, raios e pá, você teria aqui uma imagem aqui embaixo, cara, dessa vela. Quando você coloca o objeto em cima do centro de curvatura, cara, a imagem fica embaixo do centro de curvatura. Nossa, o que aconteceu aqui, cara? A imagem fica embaixo do centro de curvatura e tem o mesmo tamanho. Se aqui tiver 2, aqui tem 2 e tal. Beleza, mas vamos ver o que está rolando aí. Então, conforme mostra a figura abaixo. Aí ele vai aproximando essa vela do espelho, né? Quando o objeto for aproximado do espelho. Você vai aproximando a vela do espelho, aí tal, pá, vai aproximando, aí pá. E aí o que vai acontecendo com a imagem, que é, né? Quando o objeto for aproximado do espelho, ficando entre o foco e o vértice do espelho. Ó, aqui, ó, né? Entre o foco e o vértice, está nessa região. Lembra? Vai dar uma imagem lá atrás. Né? Então, entre o foco e o vértice, a imagem vai ser atrás do espelho, parceiro. Tá aí, ó. Atrás do espelho. Virtual, direita e maior aí para o espelho côncavo. Questão detonada. Bora lá. Questão 9. No dia 20 de junho de 1969, o ser humano caminhou pela primeira vez na superfície lunar. Ó, que doido, hein, cara? Putz, o universo é gigantesco, a gente foi dar um rolezinho lá fora, cara. Quem não queria fazer isso, hein? Em uma das fotos registradas nesse dia, pôde-se ver uma imagem direita, cara, só imagem direita no rolê, velho, e menor, formada pela superfície convexa, perfeito, do visor do capacete do astronauta Edwin Aldrin, que funciona como um espelho. Então aqui, ó, né, capacetão do cara aí, a superfície do capacete aqui é esférica e forma aí uma superfície convexa, né, como um espelho convexo. Então imagem virtual, direita e menor que o objeto, ok? Então essa imagem é, vamos lá, vamos assinalar aí, real tá fora, beleza? Real tá fora, velho, 50% de chance de acerto. Então, virtual e independe da localização do objeto. Perfeito, cara. Superfície convexa, só forma imagem virtual, direita e menor. Independentemente da posição entre objeto e espelho, sempre vou ter uma imagem virtual, ok? Direita e menor. Isso aí, mano. Virtual e objeto se encontra entre... Não, velho. Qualquer posição aí em relação ao espelho convexo, você vai ter sempre esse tipo de imagem. Vou fazer um esquema aqui, ó. Imagina agora espelho convexo, cara. Se liga aí, ó. Eixo principal, beleza? Aí você vai ter foco e dobrou aí o rolê, centro de curvatura. O objeto tá aqui, ó. Atrás da superfície convexa, aí, beleza? Qualquer posição que você colocar aí, olha onde vai formar a imagem. Então vamos lá, raio paralelo, pá, bateu no espelho. Como é que volta? Alinhado com esse cara aqui, que é o foco. Refletiu, beleza? Raio paralelo, o eixo principal reflete alinhado com o foco. Eu preciso de dois raios para achar o rolê da imagem, então tá lá, ó, vou pegar o raio que bate no vértice. Bateu no vértice aqui, por simetria, pega mais ou menos a mesma distância e tal, você tem aqui o raio refletido. Percebe que o raio refletido não vai cruzar aqui, mas se você prolongar esse cara, olha, ele cruza aqui. Aqui você tem a imagem. Então, objeto e imagem. Imagem virtual, direita e menor. E ela vai ficar confinada nessa região, tá? Então, a imagem do espelho convexo, ela fica entre o foco e o vértice, beleza? Independentemente da posição do objeto, eu tenho sempre uma imagem nessa região, virtual, direita e menor. Segue o rolê. Ui, caramba. Última questão. Vamos lá. Aguenta aí, cara. Última questãozinha aqui, pra gente finalizar esse papo de doido. Um espelho semisférico de raio 20 centímetros. Opa, raio de curvatura, beleza? 20 centímetros. Troca aí. Aí, porra, tá trocando, cara. Por quê? O que aconteceu? Não sei, cara, que tá pegando aqui. Não quer trocar o bagulho, cara. Ai, troca aí pra gente, velho. Não quer trocar, não quer. Temperamental essa ferramenta aqui, hein? Como é que eu vou fazer? Desenhar como o bagulho? Não dá. Então, lá, um espelho semisférico de raio 20 centímetros. Beleza? Deixa eu dar um ESC aqui. Vai, agora entra, né? Aí, parceiro. Raio 20 centímetros. Cara, raio de curvatura do espelho é 20. Lembra? O foco é metade desse rolê. Então, a distância focal é metade do raio de curvatura. Se o raio vale 20, a distância focal vale 10 centímetros.
Forme uma imagem de uma haste colocada perpendicularmente ao eixo do espelho. A imagem é direita, virtual. E seu tamanho é 25% do tamanho da haste. Então a gente tem uma imagem virtual e menor, ok? Lembra que esse cara aqui tem que ser negativo quando o espelho é convexo. Então é um espelho convexo porque a imagem ficou menor que o objeto e ela é virtual, ela é direita, ok? Então o nosso foco vale menos 10. Não deu o sinal lá, cara. Isso que eu estou falando para você. É isso que você tem que se ligar. A imagem é direita e ela tem 25% do tamanho da haste. Então, a imagem é 25%, é 0,25 o tamanho do objeto. Isso indica para a gente que se o A é I sobre O, o nosso A é 0,25. Fica mais bonitão aqui, 1/4, né? 0,25 é 1/4? Ok. É positivo porque é uma imagem virtual. Aí segue a vibe. Qual é a distância da haste ao vértice do espelho em centímetros? Cara, distância entre objeto e espelho. É o P, beleza? Então eu tenho o A, o F e quero saber o P. O que a gente vai fazer aí, ó? A igual a F dividido por F menos P, beleza? O F eu tenho, o A eu tenho, aí eu acho o P, mano. O A é 1/4 ou 0,25. Beleza? O nosso F é o sinal. A importância do sinal, cara. Espelho convexo, foco negativo. Menos 10, menos P, ok? Menos 10 vezes 1, menos 10. Menos P vezes 1, menos P. Igual 4 vezes menos 10, menos 40. Menos P igual a menos 40 mais 10. Então vai dar aí um menos P igual a menos 30. Então, P é 30. A gente vai posicionar o objeto a 30 centímetros do espelho. Beleza? Game over, questão detonada. E é isso aí, rapaziada. Se você não está muito ligado nessas teorias aí, então dá lá uma viajada no canal, no nosso Trivium P aí. Acha lá uma revisão de espelho, esférico e tal. Vou deixar um card aí depois nesse vídeo para ficar fácil acesso. E aí você faz uma retomada aí desses conceitos, cara, beleza? É um pouquinho chatinho aí, mas, cara, é importante aí para os vestibulandos aí, para a maneira também como a gente vê o mundo por meio dos espelhos aí. Legal? Beleza? Ainda tô te devendo aí uma de refração também. Logo mais eu lanço uma de refração para você ficar mais tranquilo aí. Então, bons estudos, fiquem com Deus e que a força esteja com vocês. Até o nosso próximo encontro aqui no nosso canal da Física da Doideira. Valeu!